João 15, 16, 15, versículo 16, vamos ler de novo. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu neles, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserdes, e lhes será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. No seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerdes o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. E não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e dê fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Porque eu lhes ordeno isto, que vocês amem uns aos outros. Aqui nós podemos perceber um dos textos mais brilhantes de Jesus. Segundo, estava próximo já de Jesus já ser entregue à cruz, ele começa nesse momento agora a instruir seus discípulos, a nós, né? Também. É um texto que tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos a cada dia. A nossa oração deveria ou deve estar centralizada justamente aqui dentro, nesse texto. Quando a pessoa entende esse texto, né, quando ele consegue entender exatamente o que esse texto pode trazer para a gente, a nossa oração ela vai ter mais força, ela vai ter mais eficácia, as orações serão respondidas. O fato de às vezes a gente ficar meio vagueando por aí, né, ou talvez deixando nos levar pelo caminho, talvez que nós achamos que é certo, é porque a gente não entende que nós todos precisamos de Deus. Olha para o Brasil hoje, né? Pelas religiões, por tudo que existe nesse mundo, você vê que nada dá certo, né? Tudo as coisas vão sempre dando errado. A política dá errado, né? Porque as pessoas entram com a mente errada. Tem pessoas que vão para a igreja, vamos dizer para a nossa igreja aqui, que é a igreja que poderia trazer uma ideia melhor do reino de Deus. E aí pessoas vêm para a igreja até mesmo, sabe? Com as ideias erradas, com pensamentos errados, não quer mudança, não quer mudar a forma de pensar.
E, consequentemente, as pessoas vivem, sabe, dentro da igreja como fosse qualquer pessoa que estão lá no mundo. Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos, porque existia aqui uma importância muito grande. Jesus estava para poder ir embora, e os discípulos precisavam, de todas as maneiras possíveis, continuar a obra dele. Hoje eu quero dizer para os irmãos que nós somos esses discípulos. Nós precisamos dar continuidade à obra de Cristo aqui nessa terra. Tem que dar continuidade. Mas não é da forma que eu acho que tem que dar. Não da forma que eu acho que tem que fazer, né? Tudo é feito dentro da provisão. Porque, lembra de uma coisa, o propósito que Deus, quem colocou propósito em mim para realizar os feitos de Deus aqui foi o próprio Deus. E tudo que tem que fazer, tudo que viemos fazer, tem que estar exatamente debaixo dessa ligação com Ele. Não existe outra forma de você fazer a obra de Deus, né? Não existe outra forma de você pregar o Evangelho, de você evangelizar. Lembra que entregar folheto não é uma coisa ruim? Não é uma coisa ruim. Você falar de Jesus para alguém não é uma coisa ruim, mas isso não vai, de alguma forma, fazer com que as pessoas se transformem. Porque não é eu que vou convencer as pessoas dos seus pecados. Não é eu que vou mostrar para essas pessoas a verdadeira paz. É Jesus, é o Espírito Santo. E se nós não estivermos ligados no Deus, não estiver ligado nele, nós não vamos produzir nada. Você vê aí e pode ter o maior conhecimento teológico possível, né? Não estou aqui contra isso. Ao contrário, sou a favor que todo mundo aqui estude teologia, estude a Bíblia de modo geral, né? Eu sou muito a favor de nós estudarmos. Mas só isso não adianta. Não adianta você ser um leitor, como pessoas bate no peito e diz assim, eu li a Bíblia toda, né? E na verdade ele leu a Bíblia toda, mas não houve frutos. Porque eu só vou realmente mostrar para o mundo, ou para mim mesmo, que se eu estou ou não ligado a Cristo é pelos frutos. E a pergunta é, o que nós temos frutificado nesta terra em função para o reino de Deus? É isso que vai determinar, né? Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, não foi a memória, falando sobre os falsos profetas, ele disse, olha, pelos frutos nós vamos conhecê-los. Na verdade, você quer conhecer alguém, é pelos frutos. O que tem produzido para o reino? A sua vida, né? O que ela tem produzido para as pessoas? O que as pessoas têm recebido de Deus no intermédio daquela pessoa? Nós vamos nos preocupar com isso? Sim, temos que nos preocupar com isso. Porque enquanto nós estamos aqui achando que está tudo bem, o mundo está lá fora e caminhão de pessoas estão caminhando para o inferno. Pessoas estão caminhando para a morte eterna. Tem um texto bíblico que fala: livra os que estão destinados à morte, se possível for, os livra, né? E outra versão no mesmo texto fala: livra os que estão levados para a matança, se você puder, os livra. Então, mas para fazer isso, existem outras coisas mais que eu preciso ser e fazer, que é estar ligado. Jesus estava preocupado com isso, os discípulos. E nós podemos ver a prova disso tudo aqui, eles atentarem para isso, é quando a igreja primitiva começa a trabalhar sem Jesus por perto, né? Porque até então, eles caminhavam com Jesus, qualquer probleminha, né? Temos ali um caso de quando Jesus estava descendo o monte da transfiguração, e quando ele chega ali embaixo, estava um grande alvoroço, e aí o pai daquele jovem que estava possuído por um espírito maligno disse: liberta meu filho. E aí, porque eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam, ficaram 9 lá embaixo. 3 subiu com Jesus, ficou 9, os 9 não conseguiram expulsar o demônio daquele jovem. Aí Jesus disse: olha, Jesus foi lá, chamou ele de uma geração incrédula, de pessoas que a qual não estavam mostrando a sua fé, porque é muito fácil, sabe, eu chegar aqui e falar maravilhas. O mais importante é que essas maravilhas precisam produzir algumas coisas para as pessoas.
Quando eu chegar lá fora, a minha vida para a vizinhança precisa produzir algumas coisas para as pessoas. Quando eu chegar no meu trabalho, as pessoas precisam olhar para mim e ver que existe existe uma pessoa diferente e vai despertar a eles uma curiosidade, dizer assim, olha, o que eu preciso fazer para ter a paz que você tem, a tranquilidade que você tem. Precisamos fazer isso. Os discípulos, os 9, eles, na verdade, acharam, talvez eles expulsaram o demônio. Sai, demônio, sai, demônio. O demônio não saía. O menino se violentava, jogava-se no fogo, jogava-se no chão. E sai, demônio, não saía demônio nenhum. Jesus vai lá, olha para aquele jovem e sai. O demônio sai. Depois os discípulos perguntaram a Jesus, mas por que nós não conseguimos? Jesus respondeu para eles, olha, porque esses demônios só saem com jejum e oração. Até um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava perguntando a Jesus o que podia significar, porque a gente entende, né? E muitos fazem isso quando vão em monte, e achando que o monte vai resolver o seu problema. Não resolve, amados. Monte, segundo a Bíblia, não foi feito para ninguém buscar poder. Poder não se busca em monte, poder não se busca em lugar nenhum. Poder se busca quando você se dispõe a estar pronto para que Deus possa derramar o poder sobre você. E o poder não é para poder fazer exibição. O poder que Jesus quer nos dar e que Ele sempre está disposto a nos dar é para testemunhar, é para transformar corações lá fora. É como diz lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Né? Recebereis o poder que há de vir sobre vocês e vocês serão minha testemunha. Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É esse poder para isso. Então, ele pegou, olha, as pessoas querem buscar poder, eu quero poder, acha bonito isso. Uma vez um certo, acho que o nome dele é Simão, não lembro agora o capítulo lá em Atos, mas está lá em Atos dos Apóstolos. Foi para, ele achou bonitinho, né, Pedro fazendo aquela toda exibição de expulsão do demônio. Simão, né, obrigado, irmão. Aí, ele foi lá assim, e aí? Conta esse negócio aí. Isso, eu queria esse negócio também. Aí eu até compro, eu tenho dinheiro para comprar. Irmãos, se a gente for levar em consideração aqui hoje, nos dias que vivemos hoje, as coisas não mudaram muita coisa, não tem pessoas comprando poder, né? Irmãos, a coisa mais fácil é você revelar dentro da igreja. Irmãos, a coisa é muito mais simples, porque você coloca lá, de primeiro lugar, você coloca lá na frente assim, a grande explosão de milagre. Já chama a atenção do povo. O povo já está tudo arrebentado, amados, emocionalmente, espiritualmente. Está todo mundo já arrebentado, precisando de algo. Aí vem para a igreja. Aí, né, o orador aqui, que vai pregar, já sabe de tudo isso. Conhece já as pessoas que vão vir, porque já colocou lá fora que vai ter uma explosão de milagre. Aí chega na igreja, eu olho para a dona Ivani e vejo que a dona Ivani está com um semblante meio triste. Aí eu começo, Deus tem algo grande para você, irmã Ivani. Irmã Ivani, né? Ela está lá com essas emoções afloradas, emocionada, porque ela precisa de uma solução. O que vai acontecer? Ela vai dar mais, como diz, palpites, né? Para que as pessoas possam, para que eu possa cada dia evoluir a minha revelação. E, na verdade, irmãos, muitas delas, não estou aqui contra a revelação, não, irmãos. A nossa igreja trabalha com revelação, eu sou a favor de revelação, mas tudo dentro da ordem do Espírito Santo. O que acontece, amados? Muitas pessoas vêm para esses lugares e saem, sabe, pensando que obter algum resultado na vida delas, mas infelizmente aqui ela recebe um alívio, porque elas foram, de alguma forma, Deus é misericordioso, aliviou, né, a carga delas, porque está num ambiente onde as pessoas estão orando, vão para a sua casa, sem a estrutura para enfrentar a situação que a qual estão vivendo lá. Chegam lá, se confronta com a situação de novo, e sem estrutura, as coisas desabam novamente. Aí tem que esperar o próximo domingo para poder vir na igreja, para poder ver se resolve o seu problema. E é isso que acontecia e que acontece no nosso meio. E Jesus se preocupa com isso.
E a única forma de nós nos livrarmos dos nossos problemas é nos ligarmos a Cristo, estarmos em comunhão com Cristo. Porque não existe outra forma, Marcos. Eu sempre falo que esse tipo de coisas que acontecem nas igrejas, em determinadas igrejas, são os de pirona. Só que esse de pirona, né? De pirona, ele é apenas para aliviar a dor. Você está com dor de cabeça, né? Aquela tensão imensa, a cabeça começa a doer, tomo de pirona. Eu faço assim, quando eu serviço, eu vou lá, tomo de pirona, acabou a dor de cabeça. Só que se houver algum problema que causou aquela dor de cabeça, o de pirona não vai resolver o problema. O de pirona, o que ele faz? Ele só alivia. E nós estamos, e muitos de nós hoje, como obreiros, como pastores, digo assim, eu me coloco no lugar e eu me policio muito com isso. Nós vamos nos preocupar isso, né? É trazer as pessoas para Cristo e não as pessoas para mim. Eu só posso dar para as pessoas aqui hoje o de pirona, mas Deus pode dar muito mais se você se ligar a Ele. Deus pode dar a solução completa dos seus problemas. E Jesus sabia que todos os 12 discípulos, eles eram problemáticos. Não tinha ninguém ali, irmãos, pessoas fáceis de lidar, não. Deram muito trabalho a Jesus. Eu até aconselho os irmãos, quando puderem, ler o capítulo 9 de Lucas, você vai ver como que eles deram problema para Jesus. Interessante nesses capítulos, queria só deixar um parênteses aqui rapidinho, para poder deixar legal para os irmãos. No capítulo 9, Jesus chega para os discípulos: olha, vocês vão para o campo e vão fazer a obra, vão evangelizar. O que eles fazem? Arrumam problemas. Jesus se estressa com eles. Aí chama 70 discípulos, dá a mesma instrução para eles, os 70 discípulos, que tinha dado para os 12. O que fizeram aqueles 70? Foram para o campo, fizeram lá, e Deus começou a operar na vida deles, até o demônio submeteram a eles. Até uma ideia. Ainda no capítulo 9, vocês vão observar que é justamente esse problema que nós falamos aqui inicialmente, que eles, né, foram lá e não conseguiram expulsar o demônio. E dos 70 que Jesus envia, que não era dos 12, eles vão lá e os demônios chegam e dizem: olha, Senhor, os demônios nos submeteram. Eu fui lá, botei a mão no bicho lá e ele saiu. Saiu. Aí Jesus até se alegrou com isso. Está entendendo? Tem coisas que somente a gente tem que nos ligar em Deus. E tem pessoas que aí fora não acreditam. Tem crente, amados, nem tese, lendo, ele acredita em Satanás. Mas na prática, ele parece que ele não crê que Satanás existe, que os demônios existem. E dão um mole lá fora, para o demônio não estar neles, para o demônio fazer a extravagância na vida deles, na sua família. Aqui, precisamos colocar: eu sou o canal de bênção para a minha família. Vocês são canal de bênção para a família de vocês. Então, nós temos que nos posicionar assim. Quando nós nos ligamos em Cristo, as coisas vão funcionar, os frutos vão vir, as pessoas vão ser abençoadas. Me lembro que há 35 anos atrás, eu estamos em 2024, né? 2024 para 88, é mais ou menos isso, né? 36 anos. Eu estou bom de matemática, né? 36 anos atrás, eu aceitei Jesus. Minha mãe era desviada da igreja batista aqui em Chapéu mesmo. Ela era desviada e todos os meus parentes eram tudo fora da igreja. Todo mundo fora da igreja. Ninguém queria saber de Jesus. Eu fui para a igreja e a minha mãe, depois de mim, ela voltou para Jesus. Até hoje, né? Vocês ainda, se a irmã conhece minha irmã ainda, né? Conhece não, né? Conhece, então a irmã vai conhecer, ela vai vir aqui um dia para se conhecer. Tá filme forte, né? 75 anos de idade, e tá lá, menina, dirige carro e tudo, né? E ela voltou para Jesus, e depois o restante era para Cristo Jesus também. Hoje meu irmão está na igreja e outros mais. Mas assim, irmãos, você tem que frutificar. Você tem que ser canal de bênção para a sua família. E Jesus disse que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E deixa bem claro uma coisa no versículo 5 aqui: sem mim nada podeis fazer.
nós não podemos fazer nada assim. Então, toda vez que nós vamos fazer alguma coisa referente a vidas de transformação, de salvação, temos que nos posicionar em oração. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos assim, senão os demônios só saem com jejum e oração. Isso é, o que é o jejum? Jesus é abstinência da nossa vontade. Jejum é quando nós negamos a nós mesmos. Porque o jejum verdadeiro, irmãos, não é aquele que você enche a pança no dia anterior, né? Tem pessoas que fazem assim, né? Enche muita barriga, chega de manhã cedo, faz um jejum até 9 horas, mas acorda às 8, né? Aí, quando dá 9 horas, jejuei 1 hora, agora eu vou tomar meu café. Jejum verdadeiro, sabe? É aquele que parece aquele dia abençoado. A mulher, no caso nós homens, né? Preparou o bom do melhor. O café está recheado. A mulher acordou até mais entusiasmada aquele dia, aquela manhã para fazer o café. Minha esposa lá em casa, eu fiquei, acho que foi 21 dias que fiz jejum. Irmãos, foi doloroso. Acordava, tomando café e olhava assim, Jesus, guarda-me de todo mundo, Senhor. Eu sei que minha vontade agora é voar na mão dela aqui agora, Senhor. E pegar aquele pão, aquele negócio. E às vezes ela esquecia. Ainda tem esse negócio ainda, a mulher esquece que está fazendo jejum. E aí, irmão, tá aqui o café, tá, irmão? Ai, Jesus, ela ainda me provoca, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Ainda o Senhor usa a esposa para poder provocar a gente, né? E foi 21 dias, irmãos, dolorido. Jejum é isso. Jejum é quando aquilo dói em você, e você quer e você não vai. Porque o jejum vai fazer com que você domine os seus impulsos, a sua vontade. E prevalece a vontade de Deus. Aí, em vez de eu ficar lá olhando para o café dela, ela tomando café, eu ia para lá no meu escritório e começava a ler alguma coisa na Bíblia, né? Ou fazer alguma coisa, ou cantar um hino, alguma coisa para distrair, para poder eu não me envolver com aquele negócio, porque senão ia ser mais dolorido, ia ser mais duro. Então isso é o jejum verdadeiro. Jejum não é você acordar 8 horas da manhã e terminar às 9. É você ir até, você acordar cedo e você pelo menos fazer umas 6 ou 5 horas ali sem comer nada. Porém, eu não acredito no jejum sem beber água. Eu não faço isso não, tá, irmãos? Beba a sua água. A água não faz parte do jejum. Né? Não entra nessa de não, tem que ficar sem água e sem beber. Não existe jejum bíblico sem isso, porque Jesus nos ensinou que ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, mas, né, ele bebia água com certeza, então ele bebia água com certeza. Então, agora a oração. O que significa a oração? Que Jesus falou para ele aqui, que só expulsa o demônio com Jesus oração. Eu só expulso o demônio quando eu nego a mim mesmo. E segundo, a oração é comunicação com Deus, harmonia com Deus. Eu só vou conversar com alguém se eu estiver em comunhão com essa pessoa. Mas eu conheço o Marco aqui. Se eu ficar brigado com o Marcos, eu não vou conversar com ele. É assim mesmo que funciona o negócio? Então, oração é comunicação com Deus. Então, Jesus está dizendo, se você só vai expulsar demônio quando você estiver em comunhão com Deus, porque isso faz parte da comunicação, e quando você negar a si mesmo. Quer expulsar os demônios da sua família? Jejue por eles. Ore a Deus por eles. Vai lá. Faça isso, você vai estar escutando, porque quem está fazendo às vezes aquela pessoa fazer aquela coisa errada é os demônios. Então você tem que expulsar o demônio da vida deles, mas por si mesmo. Se você não estiver ligado em Cristo, não estiver ligado em Deus, você nunca vai expulsar esse demônio. Quantas pessoas hoje vivem assim, dentro dos seus lares? Vão para a igreja, vêm para a consagração, vão para monte, fazem uma série de coisas, mas ficam um inferno na casa deles ainda, né? Os filhos de qualquer maneira, a família toda em guerra, em confusão. Temos que fazer alguma coisa somente com jejum e oração. Isso é demônio, amados. Demônio. Jesus deixou isso bem claro aqui pra gente. Ele fala, né? Ele continua o seu raciocínio, não vou aqui
ler o texto todo, mas ele fala, se permaneceres em mim, verso 7, e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Amados, mas para que o nosso pedido seja aceito por Deus, eu preciso estar ligado em Deus e na sua palavra. Aí vem aquela coisa, toda vez você lê a Bíblia durante o dia, toda vez você tem comunicação com a Bíblia, quando você lê a palavra, você entende, para você buscar o entendimento de Deus. E aí ele continua, no versículo 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Eu só posso permanecer no amor de Deus se eu guardar os mandamentos dele. Princípios, se não forem guardados, a gente vai errar. Quer ver uma coisa? Se você não guardar, quantas pessoas batem no trânsito porque não guardam os princípios elementares do trânsito? Irmãos, é tão simples você andar no trânsito. Não sei se você tem problema no trânsito. É simples. Você obedeceu as plaquinhas, obedeceu o sinalzinho, tá vermelho, tal. Tem pessoas que são tão abusadas que botou amarelo e acelera o carro. Irmãos, isso pode dar um problema mais tarde. Ao contrário, você tem que, para você fazer isso, você tem que olhar ao redor, mas mesmo assim ainda pode acontecer um acidente. Às vezes eu brinco lá, fica minha esposa falando, não coloca o cinto de segurança, não, mas a gente sabe que o cinto de segurança, ele não é para poder fugir, fugir da polícia. Tem pessoa que só fala assim quando vê a polícia. Quando vê a polícia rodoviária, é alguém que eu conheço, irmãos, que se não pode ver a polícia, mesmo com o cinto, você já bota a mão, eu tô com o cinto. Um medo de polícia danado de uma pessoa aí. Não vou dizer que é não, porque sabe como é que é, né, irmãos? Eu nunca vou apontar dedo para ninguém que faça isso. Nunca. Não, eu não sou desse tipo. E aí, trânsito, lei é para isso. É para ser obedecida. Entendeu, amados? Porque quantos acidentes que nós vemos, eu vejo aí fora aí, amados, que é causado justamente porque as pessoas afligiram uma lei de trânsito. E quantas pessoas hoje pecam, erram e consequências têm porque afligem a lei de Deus. Por exemplo, começa com nossos pais, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram por quê? O pecado estava no fruto, irmão? Sim ou não? Não. Exatamente, irmão. Falou não, exatamente. O pecado não estava no fruto. Um dia, deixa eu abrir outro parênteses aqui para poder te contar um pouquinho. Estava na escola dominical, dando aula sobre isso, né? Aí eu fiz assim, por que Adão pecou? Eu vou dizer quem foi que fez isso. A minha tia. Porque ele comeu a maçã. Aí eu virei para ela, depois que corrigiu o dever, você vê, cara, quem disse para você que aquele fruto era maçã? Né? Bom, só para descontrair. Mas vamos lá. O pecado estava no fruto? Não, amados. O pecado estava na ordem de Deus. O pecado não está no prostituir. O pecado não está no adulterar, no roubar, no matar. Está na ordem de Deus. Não faça isso. Deus falou isso. E quando Deus, ele orientou a gente lá no capítulo 20 de Êxodo, para nos proteger, não tão para poder nos penalizar. Quando a pessoa prostitui, né, ela está, quando Deus explica que não pode, por que não pode prostituir? Porque isso vai trazer consequências, eu estou te protegendo. Ah, por que eu não posso matar? Porque eu te falei para você não matar. Isso é uma forma de eu proteger você de alguma coisa. Aí vai lá para a prisão e fala, por que eu fiz isso? Porque eu falei para não matar. Você matou, agora eu não posso te proteger aqui dentro mais. Né? Entendendo? É tudo os mandamentos para poder nos proteger, para poder nos guardar. A lei de trânsito, eu estou falando isso que eu dirijo, né? A lei de trânsito não são para poder nos penalizar. Vem aquela cartinha abençoada, aquele valor, né?
abençoado, não é para nós. Não, aquele valor existe, é para poder nos proteger. Para dizer, olha, não faça mais isso, porque se fizer, vai continuar pagando. E agora tem ainda a nova lei que entrou, que vai perder ponto aqui, perdeu a carteira, por quê? Porque não quis obedecer a lei. Elas são para poder nos proteger. Muitos anos atrás, muitas pessoas reclamam da prova do Detran. Ah, que besteira, olha para trás, olha para o lado. Liga seta, bobeira. Aí eu fui fazer a prova. Irmãos, aquilo aqui não é besteira, não. Aquilo é uma forma de você criar hábito. E esses hábitos que você tem que fazer lá para fazer a prova, elas irão te ajudar quando você estiver no trânsito. Porque só a seta não significa nada. Quantas pessoas batem aí porque só ligaram a seta? Tem que olhar para ver se vem carro mesmo. Tem que botar o rostinho lá fora, olhar. E a mesma coisa é a igreja, amados. Nós temos que olhar para a palavra. Se nós estivermos ligados nele, como diz a Escritura, nós iremos produzir muito fruto. E se nós permanecermos nele e na sua palavra, pediremos o que quisermos e Deus vai nos conceder. Vou continuar o raciocínio aqui. Ele continua. Aí no versículo 11, olha o que Jesus fala aqui. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é para que vocês sejam pessoas felizes. Deus está aqui nos mandando aqui orientações para que não vemos. Por que as pessoas se entristecem? Por que as pessoas ficam tristes hoje? Porque não tem uma alegria hoje. É porque não obedece à lei de Deus. Porque hoje existe a miséria da vida, porque não obedece à lei de Deus. E tudo está ensinando aqui para quê? É para que viemos ficar satisfeitos, alegres, felizes. A alegria do coração para que a gente venha sentir gozo, paz em nossos corações. E aí ele vai continuando. Aí no versículo 15, quando ele fala a questão de... ele fala que a única forma para nós sermos amigos dele é fazer o que ele manda. Você quer ser amigo de Deus? O que é um amigo? Você sabe o que significa um amigo? Sabe? Amigo é muito mais do que uma simples amizade. Se conhecer. Amigo vai levar os dois a uma profundidade de conhecimento, um do outro. E a qual vai lá que nesse conhecimento vai com aquele Jesus que Paulo ensinou, chorar com os que choram, alegar com os que se alegram. Tudo isso é amizade. E Jesus, ele quer isso da gente. Ele quer que nós sejamos amigos dele. Porque isso foi um dos fatores que ele veio nessa terra, para poder sofrer como um homem. Para que quando olhar para a sua oração, olhar para o seu pedido, quando você abrir o seu coração para ele, ele vai entender muito bem o que você está sentindo. Porque ele já sentiu isso tudo. Então, ele fala, eu quero que vocês sejam meus amigos. Aí ele acrescenta aqui no versículo 15, não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, para que tudo que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Olha que coisa gloriosa. Ele vai trazer o conhecimento do céu para os amigos. Amigo tem confidência, é isso mesmo? Amigo revela tudo, amigo fala tudo que está lá, que está aqui dentro. E Jesus, como amigo nosso, ele vai fazer muito maior do que simplesmente estar num culto aqui. Quando você chegar na sua casa, ele vai querer revelar o céu para você. Ele vai querer manifestar a glória dele para você. Lembra que, num caso na Bíblia, acho que está no capítulo 12 de Números, não me lembro agora, deve ser o capítulo 12 de Números, que fala que Miriam e Arão queria bater de frente com Moisés. Por que Deus fala com Moisés e não fala com a gente? Tem essas coisas, né? Por que Deus, ele fala com o fulano, não fala com a gente? Por que isso? Qual a diferença? Deus faz de acepção de pessoas. Não falando essa palavra Miriam e Arão, mas
foi justamente isso que eles deram a entender para Deus. O que aconteceu? Miriam foi cometida de lepra. Porque Moisés, irmãos, não era qualquer um. Moisés na Bíblia é o único na Bíblia que viu algo da essência de Deus. Ninguém na Bíblia é mencionado que viu Deus. Ninguém. Mas Moisés viu. Não exatamente. Gente, ele viu a sombra de Deus. Isso até eu deixo envolvido aqui. Sabe o que significa isso, irmãos? Porque na Bíblia Deus não se revelava a sua essência. Porque nós só vamos conhecer a essência de Deus quando chegarmos lá. Mas Deus se manifestava com um anjo, manifestava com outras milhões de coisas, com menos a sua essência. E Moisés, ele viu exatamente essa essência. Ele viu 40 dias lá no Monte Sinai. Só Deus sabe como. Não sei se lá tinha água, tinha comida. A Bíblia não menciona nada, e nem Moisés conta isso para poder nos matar de curiosidade, né? Eu assim, mas esse cara, acho que ninguém nem perguntou a Moisés. Eu não lembro agora se eu li esse texto, está na Bíblia, que alguém perguntou: Moisés, como você comeu lá? Como você viveu lá? Mas ele viveu lá, viveu a essência. Deus, como sabia que se Moisés visse ele, morreria, tapou os seus olhos, as suas mãos. E Moisés só viu uma sombra. Como fosse a minha mão passando aqui em cima de glória de Deus. Me lembro uma vez, muitos anos atrás, eu estava em casa sozinho. Nem conhecia a Dona Evania ainda. Sozinho em casa. E aí eu comecei a entrar numa intensidade de oração tão forte, mas que eu não quero nem passar por aquilo mais, porque a coisa é profunda. Eu tenho muita cautela, até para orar agora a Deus, porque o negócio é muito profundo. E aí eu comecei a orar assim, e lembrei de Isaías na oração, e quis orar igual a Isaías: Senhor, toca, Senhor, em mim, eu quero ouvir o teu toque. Irmãos, eu só senti uma mão pesar aqui no meu ombro. Eu entrei em desespero, a minha alma começou a pulsar, meu coração começou a bater forte. Eu vou morrer aqui. Eu pensei que naquele dia eu iria morrer no meu quarto, pela intensidade da glória de Deus. Imagine vendo a sombra dele. Agora eu entendo porque Isaías disse: eu vou morrer aqui porque eu sou uma pessoa de lábios impuros e habito no meio de um povo também impuro. Eu vou morrer aqui. Isaías, eu fui entender Isaías naquele dia. Mas eu tenho certeza, amado, que Deus, Ele quer mesmo assim, sabe, da nossa debilidade, da nossa fragilidade, Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer conversar com você. Eu desafio a igreja para isso, eu desafio os irmãos para isso, para buscar isso. Busca Deus. Senhor, eu quero, o pastor pregou lá que o Senhor quer ser meu amigo. Então começa agora, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça para poder a gente fazer essa amizade? Porque quando nós vamos, ou nós temos essa amizade com Deus, sabe quando vai acontecer? A gente vai ter uma visão muito diferente do que eu tenho hoje. Muito diferente. E aí, ele diz, né, concluindo aqui nosso raciocínio aqui, no versículo 16: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto que de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. E foi nós que escolhemos Deus. Quem poderia imaginar aqui qual foi a sua conversão?
Você imagina como foi a conversão? Vamos fazer um culto aqui, vamos. Sabe o Marcos, o Vânia, que agora aqui está ajudando a gente. Todos os irmãos, viu, Silvio? Vamos fazer um culto aqui de testemunho. Que tal a gente fazermos isso? Cada um contar a forma que vocês vieram para a igreja. Aí vocês vão ver. Vamos imaginar, como é que vocês vieram para a igreja? Vocês vão agora chegar a uma conclusão que fosse vocês nunca iriam estar aqui. Eu nunca estaria aqui. Eu vou contar aqui só dois dias como é que eu vim para a igreja. Primeiro, eu estava no quartel, de 10 palavras, falava 2 boas, a 8 era palavrão. Está aqui o Silvio que não deixa, me lembra disso. Eu era pervertido, mente totalmente perdida. Tudo era palavrão. Um dia eu fui expulso, viu, Marcelo? Eu fui expulso de campo porque eu xinguei o cara que me zoou lá fora. Eu xinguei o cara, foi até o meu amigo Oswaldo lá. Tava lá fora, eu cruzei a bola mal, ele foi, e esse é o pé de pau? Falei um palavrão pra ele. Aí o juiz foi, pum, vai pra fora, expulso. Você tem ideia como é que eu era? E aí, como é que alguém assim se converte? Como é que alguém assim vai escolher Deus? Nunca. Zero. Aí, tinha uma menina, olha só, como Deus trabalha. Ele vai usar a nossa perversão para poder nos chamar para o reino dele. Aí tinha lá a irmã do meu tio. Quando eu olhei assim de longe, rapaz, que menina gata. Eu disse, opa, tem que pegar ela. Essa é a linguagem do mundo e fora, né? Eu uso justamente essa linguagem lá. Eu tenho que pegar ela. Aí ela tá lá, fui visitar, né? Tal. Aí viu minhas fotos do quartel, achou bonitinho, porque eu era bonitinho, mais bonitinho que do quartel, né, Silvia? Hoje eu estou mais no quartel, magrinho, todo, né? Fit, né? Eu era fit no quartel. Eu estou um pouquinho barriguinha aqui, tá aparecendo aqui. Mas eu estava vendo o Instagram hoje, mas eu vou usar aquele exercício do Instagram, ver se eu tiro um pouquinho dessa barriga. Vamos lá. Aí, eu olhei assim, eu falei assim, e aí? Agora você é crente, né? Eu tô ser crente. Sim, rapaz, agora vou fazer para poder treinar. A menina é crente, não dá certo. Olha o pensamento maligno, demônio meu na cabeça. Aí eu fui querendo paquerar a menina, se um dia me convidar, eu vou na tua igreja. Vamos hoje? Hoje não, né? Calma aí. E eu tinha lá uns amigos para poder beber, não, hoje não dá não. Aí no domingo seguinte, lembro o dia, 17 de janeiro de 1988. Aí eu visitei a igreja, sentei no último banco da igreja. O culto foi normal, levei ela em casa. Irmãos, não pude nem pegar a mão da menina. E ela disse, só posso namorar você se você for para a igreja. Agora ficou feio o negócio. Agora que eu não vou namorar ela, como é que eu vou namorar essa menina agora? Como é que eu vou para a igreja, meu Deus do céu? Aí tudo bem. Aí no dia 20, eu fui no dia 10, que eu fui na primeira vez na igreja, 10 de janeiro. No dia 17 de janeiro, aí foi o dia, eu sentei no meio da igreja. Fiquei mais próximo. E quando o pastor, lembro como fosse hoje, pastor Daniel, quando fez o apelo, começou um negócio, trabalhar aqui dentro. Uma coisa que eu ficava todo revirado, parecia que eu estava expulsando demônio, mas não era demônio não, eu estava me resistindo. Levanta a mão. Eu lembrei, rapaz, amanhã, como é que eu vou encarar aqueles meninos lá do quartel, eles vão me zoar, papai, e ficou aquela coisa toda, aí eu fui me resistir, não levantei a mão. Mas foi nesse dia que Deus me escolheu para o teu reino. Chegou na segunda-feira, fui pro quartel. Não sei se você vai lembrar disso, né? Tem tantos anos assim. Cheguei no quartel e começou aí começou o pessoal. Edinha, você começou. Para, não tem nada de. Acabou a brincadeira, meu irmão. Semana que vem eu vou ser crente. Que isso, Jesus? Se você crente, ninguém acreditou. Aí, chegou no dia 24 de janeiro. Eu fui lá, levantei as minhas mãos, aceitei Jesus, namorei a menina, ela fez aceitou namorar comigo,
15 dias depois de namorado, nós terminamos consensualmente, né? Ela foi para um canto, eu fui para o outro. E a minha vida continua até hoje, com 36 anos no Evangelho. Entendeu, amados? Não foi você que escolheu Deus. É Deus que te escolheu. Ele olhou e viu Noé e tinha uma harmonia com ele. Não é você que eu vou escolher para fazer a arca, para salvar esse mundo. Quando Deus olhou para ali aquela situação toda, e Joquebede ali, com aquela coisa toda, protegeu aquele menino Moisés, né? E depois foi levado para o palácio do Egito. Ele protegeu aquele menino porque escolheu aquele menino para ser justamente o libertador de Israel. Quando Deus chegou lá para Israel, quando Israel não queria mais saber, queria um rei, aí escolheram Saul para ser rei. Ele vai lá na casa de Jessé, um menino que nem estava na reunião, disse, Deus olhou, é esse menino que eu vou trazer. Cadê ele? Então tem mais um menino lá. Chamou o menino e disse, é esse que eu escolhi para ser o rei de Israel, e foi um grande rei, que é referência hoje no trono de Davi, que a qual veio Jesus. Não. Raabe. Você estava vendo naquela novela Terra Prometida. Eu gosto de ver esse negócio porque estimula a gente mais a ler a Bíblia, né? E aí, vendo que ela estava lá perdida em Jericó. Deus escolheu Raabe, uma prostituta, depois para ser a mãe do bisavô de Davi. Agora esqueci o nome dele agora. Amados, Deus escolheu você. Talvez vocês estejam me perguntando agora. Vou terminar já, tá, amados? Vocês estão me perguntando assim: para que Ele me escolheu? Para você saber, é simples. Comece a fazer o que eu falei inicialmente: jejua e ora. Começa a fazer uma renúncia da sua própria vida. Começa a conversar com Deus com mais intensidade. E você vai descobrir. Me lembro que quando eu era... Seus irmãos observam que eu sou gago, eu era 10 vezes piores do que eu hoje sou. Para você não ter ideia como é que eu era gago, a palavra misericórdia eu não conseguia falar. Não saía misericórdia, né? E aí Deus me deu visão, eu menos de um ano de crente, eu com a Bíblia aberta pregando. Eu disse assim, como pode um gago, cheio de defeito como eu de falar, pregar? O que eu fiz? E orar a Deus. E nessa oração Deus me instruiu como resolver esse problema. E resolvi esse problema. Não estou aqui 100%. Né? Também não vai, mais do que isso, acho que não vai mais não, né, mano? Chega, né? Já foi, melhorou demais já, né? Mas o Marco deve lembrar quando era pequenininho, quando ele pedia café à minha mãe, né? Mamá, cacá, cacá, e não saiu o café, né? Ficou só o cacá só, né? Irmãos, Deus nos escolheu para isso. Sabe por quê? Porque Ele não precisa que você seja capacitado. Ele escolheu para que Ele venha capacitar você. Por isso, permaneça nele. Concluindo, isso eu não li aqui, não, eu li isso aqui, eu coloquei só para poder fazer a conclusão. Deus quer estabelecer uma conexão íntima com você, até o ponto que você esteja plenamente unido a Ele, pensando como Ele, querendo o que Ele quer, falando como Ele e fazendo o que Ele quer. Então, entra nessa conexão com Deus. Quando você chegar a esse padrão, você está pronto para fazer a obra dele. Amém? Deus abençoe a todos.